como exatamente uma célula consegue lembrar de um aperto físico, mesmo muito tempo depois que a pressão vai embora? É uma parada meio bizarra, né? Imagine aquele material de travesseiro da NASA, tal da espuma viscoelástica, o memory foam. A gente aperta, tira a mão e a marca fica lá por um tempão antes de voltar ao normal. Pois é, o núcleo da célula, que é o centro de comando dela, faz algo super parecido. Ele continua espremido muito depois que a força física já sumiu. Fala, pessoal! Bom, vamos direto ao ponto. A explicação de hoje mergulha fundo num estudo sensacional sobre como as células processam e, o mais louco, como elas lembram de forças físicas. A biologia vive surpreendendo a gente com esses mecanismos invisíveis, e essa interação da célula com o ambiente não fica atrás. O grande segredo por trás dessa tal memória física celular se resume a umas estruturas incríveis chamadas adesões fibrilares. Para desvendar esse mistério, a nossa jornada tem 6 partes. A gente vai passar pelo sentido do tato celular, o mistério das escalas de tempo, ver o papel das adesões fibrilares e da IAP, testar a teoria da âncora, entender a função da vimentina e, por fim, revelar o tal do filtro mecânico passa-baixa. Bora lá! Parte 1. O sentido do tato celular, sentindo o ambiente. Olha, as células não ficam só boiando num espaço vazio. Elas estão o tempo todo tocando, puxando e sentindo os estímulos mecânicos do ambiente ao redor delas. E aí a gente entra num conceito chave para entender o resto da história, a mecanotransdução. Basicamente, é o processo em que a célula pega essas forças físicas, esses apertos brutos, e transforma isso em sinais químicos reais e mudanças nos genes. Então, quando rola uma pressão lá fora, a força viaja fisicamente célula dentro até chegar no núcleo, ativando uma verdadeira mudança estrutural e química. Dá uma olhada nessa imagem de microscopia fluorescente. Repararam nessa área brilhante bem no meio? Isso é a proteína IAP, super concentrada dentro do núcleo. Quando a célula percebe que o ambiente está rígido ou sente alguma pressão, a IAP age como se fosse um mensageiro. Ela corre para o núcleo e manda o recado para o DNA. Galera, estamos sob pressão mecânica, precisamos mudar de tática aqui. Ou seja, ver a IAP no núcleo é a prova de que a célula está ativamente sentindo uma força. Parte 2. O mistério das escalas de tempo, uma cena de crime celular. Aqui o negócio fica parecendo investigação policial, porque a grande questão é: o que acontece com a forma da célula e com esse mensageiro quando aquele aperto externo acaba do nada? Bom, a célula tem músculos internos, certo? O que rola se a gente simplesmente desligar esses músculos? E é aí que chegamos ao cerne da questão. Os pesquisadores usaram diferentes medicamentos para paralisar de vez a força muscular das células. E como essa tabela mostra, o resultado foi meio paradoxal. Quando eles usaram blebicitina ou citocalasina D, as adesões fibrilares, que a gente chama de FBs, continuaram intactas, e a IAP ficou lá, presa no núcleo. Mas usando o Y27 ou latronculina A, as FBs foram destruídas e a IAP saiu do núcleo na mesma hora. Nos dois cenários, a força interna da célula era 0. A única diferença, a peça-chave aí, foi se as adesões fibrilares sobreviveram ou não. E isso gerou uma pergunta gigantesca. Por que o centro de comando continua deformado quando a pressão mecânica cai literalmente para 0? Pensa bem, a proteína IAP continuava lá dentro em alguns tratamentos. Isso significa que o núcleo ainda estava agindo como se estivesse sob pressão, mesmo com a célula totalmente relaxada. Ele estava, de fato, guardando uma memória daquela força mecânica. O que nos leva à parte 3, adesões fibrilares e IAP, identificando os suspeitos. É hora de apontar o dedo para quem está mantendo esse núcleo espremido. E a tabela anterior já deu a pista de ouro. O segredo está nas adesões fibrilares. Mas o que são esses nossos suspeitos? As adesões fibrilares, ou FBs, são basicamente estruturas de ancoragem de vida longa, cheias de uma proteína chamada integrina. Podem imaginar isso como se fossem raízes profundas, ou cabos de aço mesmo, ligando a superfície externa da célula à matriz extracelular ao redor. A especialidade delas? Ancoragem de longo prazo. Então a prova do crime é a seguinte: a experiência mostrou uma correlação claríssima. Com as adesões fibrilares intactas, o núcleo fica lá, achatadão, e a IAP não sai de dentro dele. Já quando essas adesões são destruídas, o núcleo age igual um elástico solto. Ele quica de volta ao normal na hora e expulsa a IAP. Ou seja, a presença dessas âncoras é o que dita, com certeza absoluta, se a célula vai reter a memória daquela força ou não. Parte 4. Testando a teoria da âncora, provando o culpado.
Ter evidência circunstancial é legal, mas ciência de verdade precisa de prova concreta. Faltava testar de forma ativa se essas adesões fibrilares eram mesmo as responsáveis por impedir o núcleo de voltar ao normal. E para provar isso, a galera do estudo usou uma sacada muito inteligente. Dá uma olhada nessa comparação visual na tela. Eles pegaram células normais de controle e compararam com células tratadas com uma substância chamada peptídeo PUR4. O que esse PUR4 faz? Ele simplesmente bloqueia a formação das adesões fibrilares. O resultado nas imagens não deixa margem para dúvida. Sem poder formar as adesões, graças ao bloqueio do PUR4, a célula perde totalmente a sua memória mecânica assim que a força para. O núcleo não fica mais achatado e a proteína YAP evacua o local na mesma hora. Só que eles não pararam por aí. Para cravar de vez, a teoria precisava ser testada de vários ângulos independentes. Eles confirmaram a teoria da âncora usando produtos químicos na matriz extracelular para evitar a remodelação, bloquearam as integrinas usando anticorpos, testaram as células em géis com diferentes níveis de rigidez e até usaram células epiteliais que nem constroem essas adesões naturalmente. E todo santo teste confirmou a mesma coisa. Sem essas âncoras específicas, não existe memória mecânica. Fim de papo. Parte 5. Ancorando o citoesqueleto de vimentina, o cúmplice. Com o culpado principal revelado, a investigação acabou esbarrando num cúmplice lá dentro. Porque pensem bem, como é que âncoras na superfície externa da célula conseguem segurar o núcleo que está lá no meião? Elas não encostam nele. Pois é, elas trabalham em conjunto com uma estrutura interna. A cadeia de comando funciona mais ou menos assim. A matriz lá de fora puxa as adesões fibrilares. Aí as adesões se agarram numa proteína específica, a plectina 1F. E aqui vem o pulo do gato. Essa plectina está ligada a uma estrutura chamada citoesqueleto de vimentina. Imagina a vimentina como se fosse uma gaiola bem firme, ou uma daquelas redes de elástico esticada ao redor do núcleo. É essa rede, puxada pelas âncoras lá de fora, que prende o núcleo e não deixa ele voltar para o lugar, mantendo tudo espremido. Parte 6. Um filtro mecânico passa baixa. A grande revelação. Agora sim chegamos ao momento eureka. A biologia não faz nada à toa, né? Por que diabos a célula gastaria tanta energia montando esse sistema maluco de cabos e âncoras só para ficar deformada como uma espuma viscoelástica? Qual é a real utilidade disso? A resposta está toda nessa escala de tempo. Mais ou menos 1 hora. Esse é o tempo que as adesões fibrilares levam para se remodelarem por completo. A célula usa esse sistema supercomplexo de propósito para atrasar a própria reação quando a força mecânica acaba. Em vez de reagir no susto em milissegundos, ela cria esse atraso intencional de quase 1 hora, garantindo um ritmo constante e seguro para se adaptar. A analogia perfeita está aqui. Exatamente o que um filtro de áudio passa-baixa faz. Num sistema de som, esse filtro bloqueia aqueles picos agudos e repentinos de ruído e só deixa passar os sons longos e constantes. As adesões fibrilares fazem a mesmíssima coisa, só que são um filtro mecânico passa-baixa para a célula. Elas suavizam os choques e as vibrações repentinas. Se não fosse por isso, o núcleo celular ia ser esmagado dezenas de vezes por minuto, reagindo com força a qualquer tremidinha do ambiente. Esse sistema de vimentina e ancoragem é um baita escudo de proteção. As próprias palavras do estudo resumem bem o tamanho da descoberta. Eles dizem: nossos resultados revelam um mecanismo para regular a escala de tempo da adaptação mecânica, configurando efetivamente um filtro passa-baixa para a mecanotransdução. Traduzindo, aquilo que a gente achava que era só uma estruturazinha qualquer de colagem da célula, na verdade, é o verdadeiro gerente de tempo e escudo do núcleo contra o caos físico lá de fora. Essa explicação deixa muito claro o quão absurdamente complexas as células conseguem ser. Se essas adesões fibrilares funcionam como filtros mecânicos para controlar memórias físicas por tanto tempo, fica aquela pulga atrás da orelha. Que outras estruturas invisíveis de memória estão, nesse exato momento, moldando silenciosamente o destino das células nos tecidos vivos, só esperando alguém descobrir? A arquitetura microscópica da vida não cansa de surpreender a gente.